O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de entrevistar Dr. Ivo Petri. Ele que tem pós-graduação dentro de dermatologista. Afinal, será um programa diferente, muitas curiosidades, com certeza, serão esclarecidas. Meu caro Dr. Ivo Petri, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito obrigado, professor Luísa. Olá aos nossos ouvintes aí também, tá bom? Excelente. Nós que agradecemos a sua presença, sabemos que o seu tempo é curto, mas como se fosse uma utilidade pública, nós trazemos até o nosso querido público algo que a pessoa tem que saber no dia a dia, como forma de informação e também de valorização dos nossos profissionais. Este é o objetivo. Mas antes de nós entrarmos na área médica, doutor Ivo, quem é esse garoto, esse menino chamado Ivo? Poderia dizer filho de quem, onde nasceu? Porque é importante o nosso público conhecer as pessoas que realmente acreditam em Porto na Vitória e na nossa região. Por gentileza. Bom, eu sou barriga verde e sempre digo até para alguns pacientes que eu sou barriga verde do Cruzo da Linha, né? Eu nasci em Porto União mesmo, né? E resido aqui quase toda a minha vida, a não ser para fazer o curso de medicina na cidade de Florianópolis, né, na Federal. Né? O nome dos seus pais, por gentileza, doutor? Bom, Udo Petri e Lourdes Petri. Muito bem. Minha mãe já é falecida, já, inclusive. Mas posso dizer até que eu tenho uma segunda mãe até, né? Opa, que privilégio, doutor. Isso, ela é irmã da minha mãe, né? E ela me criou nesse período, acho que eu diria que o pior período, né? Que é a adolescência, né? Na época que eu estava na casa dela lá para poder cursar o curso de medicina também. Poxa, deu todo um apoio, um amparo. Sim. Olha, são poucos os parentes que têm esta sensibilidade ou esta capacidade da empatia, né? Em poder acolher e saber de que amanhã depois será um grande profissional, que é o seu caso. Vamos voltar um pouquinho na questão educacional, né? O senhor fez toda a questão do ensino fundamental e parte do médio em nossas cidades, porque com isso eu quero dizer que nós temos excelentes educadores, professores, e nós temos que acreditar no nosso potencial, por gentileza. Eu confio nisso também, eu acho que tem que valorizar os profissionais dessa área, né, da cidade. Eu fiquei aqui até o segundo grau, aqui estudando no Colégio Santos Anjos, inclusive, e só fui mesmo para Florianópolis para fazer o terceiro ano lá, né, na época. E com isso eu acho que não senti uma dificuldade ao chegar lá, né? Claro que a gente tem que se esforçar bastante, mas aqui a cidade realmente ajudou muito. Atualmente nós somos um polo universitário, né, doutor? Até agora, recentemente, a UNC começou o curso de medicina, que é um privilégio para toda a região. E claro, esperamos que venha realmente a corresponder e preencher esta lacuna em termos de Brasil, Norte e Sul, Leste e Oeste, que são profissionais da área da medicina. Precisamos, né? Temos que acreditar no nosso potencial. Bom, estamos falando em medicina e há aquela curiosidade. O senhor, desde criança, já operava bichinho, já fazia consulta? Porque tem gente que desperta para uma atividade profissional mais tarde. Outros já nascem com aquela convicção que realmente querem ser tal profissional. Eu tenho um caso de um médico, não estava na cidade, ele disse assim, eu quando já pegava, operava as galinhas lá da minha mãe, né? Então, quer dizer, aquela vontade de ser realmente o médico, por isso que eu brinquei com o senhor. Nos fale como é que despertou esse interesse pela medicina.
Essa pergunta é bem interessante, até porque eu nunca quis ser bombeiro ou ser principalmente astronauta, né? Quando a gente é criança. Vivendo no mundo da lua, né, doutor? Mas desde os 5 anos de idade eu já tinha essa ideia na cabeça e nunca mais tirei isso, né? E persisti, eu acho que acredito que realmente era isso que eu queria. Me sinto bem fazendo isso. Nunca operei nenhum bichinho, né? Até por dó dos bichos, até por sinal. Sim. Mas a vontade de querer fazer algo por alguém, né? De estar com alguém e ajudar, eu acho que isso até me transportou para esse tipo de profissão, de tentar ser um pouco mais útil para os outros, né? O médico normalmente passa o dia todo pensando só nos outros, né? E eu vejo isso como uma vontade extra, né, para ser médico mesmo. Então, foi desde criança, tinha essa vontade de ser médico. Se inspirou em alguém da família ou algum médico que nacionalmente se tornou útil? Olha, para ser honesto contigo, eu sou o único médico da minha família, né? E não tinha nenhum. Eu acho que era algo que tinha dentro de mim mesmo, sabe? De ver, ajudar. E isso eu lembro até quando eu era criança mesmo, de querer ajudar o outro, assim, independentemente, né, de situações. E eu acho que isso que me transformou mesmo em médico. Não foi nenhum familiar, né? Não tinha um pai médico, um tio médico, não tinha ninguém, não. Eu fui o primeiro e por enquanto ainda sou o único da família médico mesmo. Olha só, que bom se todos pudessem realmente ter esse privilégio de, já quando criança, dizer, eu quero ser tal profissional. E isso faz uma diferença, né, doutor? Porque você já vai ler livros ou reportagens voltadas para aquilo que você tem na cabeça de ser um profissional. Então, parabéns por essa decisão, quando criança já, e acertou no alvo, né, doutor? Eu acredito que sim, né? São praticamente agora 30 anos, né, formados, eu vou imaginar que deve ter dado certo. Um tiro certeiro, que bom. Bom, doutor, medicina você faz, mas de repente você observa algumas especializações e vai partir para uma pós-graduação. No seu caso, o senhor partiu para uma pós-graduação dentro da questão de dermatologia. Podemos assim falar? Nos fale desse despertar, por gentileza. Isso demorou um pouco mais, porque primeiro eu queria ser médico, como não tinha ninguém, também não sabia o que era ser médico, né? Já começa por aí. E quando você vai fazendo o curso de medicina, você vai tendo contato com todas as disciplinas. E com o passar do tempo, você vai se identificando com algumas. E eu, para ser bem honesto para você, eu nunca me identifiquei com uma maior. Eu só não me identificava com duas, né? As outras eu me identificava plenamente com todas as outras. Mas, por incrível que pareça, foi quando eu voltei para cá, porque eu tinha que fazer aquele ano do exército, né, que a gente fica, né, fica afastado. Você passa direto para depois para fazer depois. Quando eu fiz e consegui voltar para cá, para a cidade também, né, eu ainda fiquei 1 ano aqui. Quando eu estava para cá, eu tinha outro colega que era o médico, só que o médico que a gente chama que é R1, que é aquele de carreira. De carreira. Isso, eu era o R2, que era só o temporário. Ele tinha lá um bendito de um livro de dermatologia. E eu já gostava, né? Como eu falei para você, eu só não gostava de duas. É claro que a dermatologia não se incluía nessas outras duas, né? Então eu comecei a estudar muito dermatologia ali, naquele ano que eu fiquei ali. Eu já tinha alguma coisa, tinha participado ali de um congresso bem quando eu estava me formando, e justamente em dermatologia, mas ali foi onde eu acho que deslanchou. Um livro faz uma diferença, né, doutor? Faz, sempre. Uma conversa com um amigo. Também. E o senhor fez um período aqui como R2, como tenente, aqui em Portunel mesmo? Aqui em Portunel mesmo. Ficou 1 ano? Fiquei 1 ano. Foi um ano gostoso aqui, fiz muitas amizades, eu tenho até hoje, né, principalmente os sargentos, né, o pessoal que era tenente hoje em dia, depois já virou até
coronel, né, que inclusive voltou para cá, que era da minha época também. Fiz bastante. Bacana, eu sempre comento, também fui militar, né, de que é um momento ímpar. E se você nunca viu uma fruta, vamos dizer a laranja, você não sabe que cor que tem, que sabor, se é azedo, é amargo, como é. Então você, realmente pegando essa fruta, experimentando, vivenciando, o senhor vai ter toda essa experiência e pode dizer, foi bom, foi válido. E nós sabemos que são coisas que acontecem lá, que servem para o resto da nossa vida. Então, é importante, quem tem a oportunidade é uma experiência ímpar. Sim. Muito bem. Doutor Ivo Petri, o senhor já nos colocou até agora, família, como dizem os ucranianos, nashi люди, nossa gente, né? E o estudo, o despertar para a medicina, a acolhida da sua tia foi importantíssimo lá em Florianópolis, durante o curso. Como o senhor chegou exatamente, né, nesse interesse de uma pós-graduação dentro da área e a importância de ter passado um momento em relação ao Exército Brasileiro, que sempre é um aprendizado. Nós vamos fazer um intervalo, doutor, e retornamos para dar continuidade a esse papo produtivo, maravilhoso. Não deixe de ser uma boa aula, não deixe de ser uma experiência para aqueles que realmente, de repente, vão se interessar, né, por uma profissão, no caso de medicina, ou quando a pessoa determina, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, seja o que for, quando ela já descobre isso ainda na sua infância. Ok? Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e com essa presença ilustre de um abnegado, dedicado médico, doutor Ivo Petri. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença desse profissional da área de medicina, Dr. Ivo Petri. Passa rápido o tempo, né, doutor? Voa. Voa, né? Pois é, doutor. A gente está aproveitando muito bem esse tempo falando coisas que interessam ao nosso público. São coisas esclarecedoras, até uma forma, às vezes, de prevenir outras coisas que não são tão agradáveis. Mas eu lhe pergunto, e o público também, quando devemos procurar um dermatologista, doutor? Olha, sempre que você tiver uma dificuldade em relação à pele, que você tem uma dúvida em relação a qualquer lesão, você deve avaliar alguém que sabe um pouquinho melhor que você, né? Isso cabe aqui também, né? Opa, e é tão importante que você vai na fonte certa, né? E você recebe toda aquela carga necessária para você realmente fazer um tratamento, coisa parecida. E às vezes também nós, infelizmente, quando parece uma coisa diferente, a gente pensa muito negativamente. E aí a importância de um profissional da área para dizer, não, fica tranquilo, isso não é nada, né? Ou vamos fazer um exame, quer dizer, parte para uma investigação, né, passa a perquirir o que é realmente aquilo, e isso faz com que a pessoa se sinta realmente segura. Então, qualquer coisinha diferente, vai no dermatologista. Melhor prevenir, né? Perfeito. Doutor Ivo, a gente talvez foi criado com uma pseudo-ideia em relação às estações do ano. Não, são claras, né? Vamos, primavera, estamos na primavera, tudo, mas dentro do pensamento popular, diz assim, o verão é terrível em relação à questão de pele.
existe exatamente isso ou as estações elas têm o mesmo risco? Por gentileza. Esse é até um comentário que eu sempre faço com os meus pacientes, né, porque isso é comum, né? Na verdade, todas as estações do ano a gente tem que cuidar com o sol. O sol, ele não diminui a incidência como a gente imagina, né, durante o inverno. Lembrar que o país todo é praticamente tropical e a incidência solar é muito grande, mesmo aqui nessa nossa região que é subtropical. Então, um dia nublado não vai diminuir para 5 ou 10% de incidência solar só porque tem nuvem. Pelo contrário, a diferença é muito pequena. Então, cuida-se o ano todo. E, ampliando às vezes até para cuidados em geral, você pode, se você tem um bom cuidado, você pode fazer várias coisas em qualquer estação do ano também, né? O mesmo é dito, se você cuida bem, você pode inclusive fazer procedimentos, mesmo em estações ditas perigosas, né? Como o verão. Em relação a alguns equipamentos, algumas indumentárias, vamos falar assim, de repente, usa uma burca para evitar qualquer problema em relação, né, a uma doença de pele ou câncer, coisa parecida. Há uma recomendação em relação até à própria cor, se vai utilizar um lenço. A gente vê que é tão comum no mundo árabe o pessoal utilizar o branco, principalmente aquelas caravanas no deserto, porque para evitar exatamente este choque ou os raios, né, do sol. Confere. Sim, isso? Confere. E eles são sábios nisso, né? Porque o branco, ele reflete a luz, né? Então ajuda muito. E o fator de estarem todos cobertos estão prevenindo o corpo todo, né? Então, colocando vestimentos que cobrem braço, isso é a primeira proteção. Que a gente pensa sempre em protetor solar, né? Que é a primeira. Perfeito. Mas a gente tem proteção em horário de exposição. A gente tem a vestimenta que a gente está usando, chapéus, até bonés, né? Que previne menos, mas também tem um grauzinho de proteção também. Então, isso tudo ajuda muito, né? E o fator branco, por ser refletor, a luz incide e reflete. E não absorve tanto. É diferente de você andar, né, no deserto com uma roupa preta, né? Você ia morrer de calor, né? Fica aqui um pimentão no final do dia. E por baixo você ia estar desidratado ao extremo, né? Então, não tem como. Por isso que, realmente, o branco é fundamental. Como diz o pessoal, vai estar cozido. E às vezes cozido por dentro e por fora, né, doutor? Por dentro, talvez até mais. É interessante agora, o senhor me remeteu a uma atividade dentro da questão da agricultura ou agronegócio, mas aqueles cortadores de cana, né? A gente vê aquele boné, o chapéu, né? Aquele lenço atrás que já é fixo, né? Sim. Justamente como proteção. E muito comum quando ia ao interior aí procurar o cidadão, o agricultor, ele estava lá na lavoura com aquele enorme chapéu de palha e às vezes, né, ele como é descendente, né, de europeu, alemão, polonês, coisa parecida, a pele extremamente sensível, branca. Essa pele sente mais o drama, doutor? Sente sim. A defesa da pele é feita pelos melanócitos, né? As células de defesa da pele, que produzem pigmento. Então, a quantidade de melanócitos ela não muda de uma raça para outra, mas a produção de pigmento sim. Então, a pessoa que tem uma tez, uma pele branca, ela produz muito menos defesa, vamos falar assim, do que uma pessoa que tem uma pele já bem mais bronzeada, a raça negra também, né? Então, isso faz com que haja uma menor defesa. Então, tem que se proteger mesmo e a chance de ter câncer de pele, né, para as tez mais clara é disparado na frente, né? Muito bem. Doutor, verrugas, manchas, pode virar ou vira câncer? Sim, todas elas que você colocou aí pode, né? Manchas geralmente não tanto, mas existe uma classe de mancha chamada lentigo
que normalmente é benigna, mas ela pode se transformar e virar um lentígo maligno, e é uma mancha, né? Mas as outras manchas, aquelas naturais, aquelas que são mais procuradas, né, na nossa área para tratamento, geralmente não tem problema. Agora, verrugas, né, muitas vezes aí teria que pensar também em entrar no diagnóstico, que muitas vezes a pessoa chama de verruga uma pinta, um nevo, e aí você pode ter um risco muito grande de malignização, sim. Principalmente se tiver já às vezes um histórico familiar, né, positivo. Aí a incidência, a chance de malignização é ainda maior do que se fosse uma pessoa que não tem um histórico familiar. Então deve cuidar bastante mesmo, né? É claro que as áreas mais expostas são as mais perigosas, mas o pior câncer de pele que a gente tem, ele tem uma incidência maior numa área onde a gente não expõe tanto, que é o tronco. Então a incidência do melanoma, ela se faz 70% no tronco. No tronco, no né? tronco. Então assim, a gente face e Perfeito. mãos e tal, a gente normalmente vê o baso e espinho celular, que são cânceres mais leves, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado com pinta, assim. Por isso que é bom, às vezes, se a pessoa tem um histórico, pelo menos uma vez por ano ver um feioso, né, da área para poder tirar as dúvidas. Né? O senhor tem bom humor, é espirituoso. Doutor Petri, quando aparece uma verruga, às vezes a pessoa diz assim, eu não vou mexer nisso aí, isso aí vai dar problema. Seria normal e recomendável fazer exatamente a extração dessa verruga quando pequena? Olha, se você tem critérios para que ela seja extraída, tem que tirar o quanto antes. Se você observa que ela pode ser observada e continuar observando durante o tempo, ela pode ser observada. Vai depender de critérios, né, de avaliação dessas verrugas, aí, dessas pintas, né, dos nevos. Certo. Como eu faço para prevenir o câncer de pele? Ótimo. Então, o básico assim que a gente tem que pensar, isso tem que, acho que talvez seja até a nota mais importante da nossa conversa em relação à parte, né, clínica, sol. Se você lembrar em casa que o sol é o vilão para câncer de pele, em praticamente 99% das vezes, então você veja que 99% não é 100%, mas é quase 100% das vezes, é o sol. Não é o sol de um dia, é o sol lá desde quando você é criança. Então, seus pais já têm essa noção, os tios, avós, né, e cuidarem dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, orientarem eles a ter cuidado com o sol desde a infância, provavelmente eles vão ter uma pele bem mais bonita do que a nossa, nessa nossa faixa etária. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho umas manchas na mão provocadas pelo limão. Isso na praia, aquele negócio, vai fazer uma caipirinha, acaba espirrando aqui e ali, e se você não lava a mão, aí daí vai realmente lá na beira da praia, que é gostoso, né? Você olhar o mar, sentir aquela brisa, enfim, como diz o pessoal, um sol maravilhoso e sem a devida proteção. Então, eu adquiri algumas manchas devido à questão do limão. Mas a gente sempre aprende, né? Cada vez que eu vou espremer um limão ou uma coisa, já na sequência eu lavo as mãos. Meu caro doutor Ivo Petri, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, queremos agradecer imensamente as suas explicações. Na verdade, o senhor acabou de nos dar uma aula no sentido da importância, né, de prevenir, de visitar ou consultar, melhor falando, uma pessoa que tem uma pós-graduação, uma especialização na área que o senhor tanto tem feito pelas pessoas aqui na cidade. Então, nosso muito obrigado e precisamos que o senhor deixe uma mensagem ao nosso público. Fique bem à vontade, por gentileza. Bom,
A mensagem que eu deixo é: viva! O sol não é um malvado, como eu falei, né? A gente cuidando dele em horários, tudo, a gente deve inclusive fazer como o professor Aloysio, né? Ir para a praia, tá? Ninguém deve se furtar de viver. Então viva, aproveite, se você gosta, vá, só cuide dos horários, né? O sol não é o vilão, né? Para a pele ele pode ser, mas ele vai também ajudar vários outros órgãos que a gente tem e a gente precisa. Então a minha palavra final seria: viva, viva com sabedoria. Eu acho que, e aproveite o sol da maneira correta. Muito bem, então vamos colocar em prática. Meu caro doutor Petri, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho insistido semanalmente o seguinte, doutor, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.